colunista Manuela Alcântara, ela que é quem cobre aqui há muito tempo o Supremo Tribunal Federal, mas todos esses outros órgãos do Judiciário, né, Manu? Muito bom dia. Bom dia, Nath. Bom dia a todos que nos assistem. Nath, o ministro Nunes Marques toma posse hoje. A Marília começou a falar aí para gente, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele foi aí ao longo dos últimos anos, né, desde 2024, vice-presidente da Corte, com a presidência da ministra Carmen Lúcia, e há mais ou menos 2 meses, a ministra adiantou a saída dela, né, da presidência. Ela ficaria até o dia 3 de junho e a previsão era que Nunes Marques assumisse a presidência no dia 4 de junho. Mas daí ela decidiu antecipar já essa saída. Ela continua no TSE, só deixa o cargo no dia 3, mas não está mais na presidência. Então, hoje haverá uma cerimônia ali no plenário do Tribunal Superior Eleitoral, aqui em Brasília. Foram convidadas 1.500 pessoas. O ministro Nunes Marques chamou aí parlamentares, familiares. Ontem a gente deu uma matéria na coluna falando sobre os convites que ele fez também aos ex-presidentes, né? Ele chamou, por uma questão de cortesia mesmo, todos os ex-presidentes da República, né? Então, ele convidou aí a ex-presidente Dilma Rousseff, Michel Temer, e enviou convites também para Jair Bolsonaro, que foi aí o ex-presidente que o indicou na gestão de Jair Bolsonaro, que Cássio Nunes foi indicado, e enviou também convites para o ex-presidente Fernando Collor de Mello. Os dois estão hoje em prisão domiciliar, né? Mas o ministro quis fazer aí esse gesto, um convite mesmo de respeito a essas pessoas que já presidiram o Brasil. Então, ele fez todos esses convites, vai ter essa cerimônia no Tribunal Superior Eleitoral, cerimônia de posse, que é uma cerimônia protocolar, né, ali no plenário da Corte Eleitoral, hoje às 19 horas. O ministro Nunes Marques assina o termo de posse e logo em seguida ele vai para os cumprimentos, né? Vai conversar com as pessoas que estão ali fora e depois vai ter um jantar de homenagem ao ministro Nunes Marques. O presidente Lula também foi convidado, por óbvio, ele convidou os ex-presidentes, claro que o presidente Lula está na lista de convites de Cássio Nunes Marques e já sinalizou a aliados que vai sim à posse, que vai comparecer. O presidente Lula tem essa característica de estar presente em todos os eventos oficiais, né? Ele foi à posse do ministro Alexandre de Moraes ali em 2022, quando ele assumiu. Foi à posse da ministra Carmen Lúcia no TSE, na presidência, e também aí já começou com aliados sobre essa possibilidade de estar hoje na cerimônia do ministro Nunes Marques, na qual ele vai assumir aí a presidência do Tribunal Superior Eleitoral e vai ter como vice o ministro André Mendonça, né, que, como você estava dizendo, aí é um dos ministros que hoje está aí no olho do furacão, né? Ele tem 2 relatorias muito grandes de 2 esquemas que são investigados aí pela Polícia Federal, 2 esquemas que, né, abalaram aí o país, que é esse esquema do caso Master no Sistema Financeiro Nacional e o esquema do INSS, né, que foi revelado aqui pelos nossos repórteres do Metrópolis, que fala aí sobre esses descontos indevidos nas folhas dos aposentados. No TSE hoje, Nath, não está prevista a fala do presidente Lula. Eles devem ali fazer a cerimônia mesmo bem protocolar, né? Vai participar a PGR, vai participar ali todos os membros ali do TSE, né? Os 7 ministros, mas não está previsto que o presidente Lula fale, né? Cássio Nunes também não, ele deve fazer só aquela fala protocolar da posse mesmo, não deve haver discurso, mas aí a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer ali no momento, às vezes no calor da emoção, se fala alguma coisa, mas até o momento não está previsto.
Eu conversei com a assessoria lá, o gabinete do ministro Cássio Nunes, no TSE, e ele falou para mim sobre como que vai ser essa gestão dele, né? Como que ele pretende agir. Em 2022, nas eleições gerais, a gente viu uma chuva de processos, Nath. Assim, era tudo que acontecia havia um questionamento. Uhum. É tudo legítimo, tá? Claro. Me senti ofendido aqui, vou entrar com o processo, acho que isso. Enfim, a gente viu ali questionamentos das urnas eletrônicas, a gente viu processos, né, para questões de voto impresso. Enfim, a gente viveu um meio jurídico chama-se de litigância, né, uma forte litigância nas eleições de 2022. Em 2024, esse cenário pode se repetir. Mas o ministro Nunes Marques, ele tem um perfil de deixar as coisas correrem, né? Deixar o curso do processo correr muito mais do que fazer intervenções judiciais, do que fazer aí intervenções. Ele é um ministro mais, vamos dizer, low profile que o ministro que presidia o TSE Uhum. em 2022, que era o ministro Alexandre de Moraes. O que ele conversou com a coluna foi sobre a questão da inteligência artificial. É uma forte preocupação hoje no TSE o uso da inteligência, o uso inadequado da inteligência artificial, né? Aquela questão dos deepfakes, quando você usa ali a imagem de uma pessoa, a voz da pessoa e coloca ela falando coisas que ela não falou. Então, isso pode trazer um prejuízo muito grande. Nesse quesito, tem que se atuar de maneira muito célere, porque se você deixa um vídeo desse correr e virar verdade, é muito difícil de se desfazer. Então, assim, o ministro Nunes Marques vai atuar fortemente para que o que seja de inteligência artificial irregular, que seja de fake news, para retirar isso do ar rapidamente. Ele pretende fechar um convênio com universidades para não deixar só a Polícia Federal ali, né? Porque é um volume muito grande de informação É. que a gente recebe na internet hoje, né? Então ele Ô, pretende é, Manu, desculpa te cortar, mas é que você usou uma palavra que eu acho que é muito importante, que é a celeridade. Tem todos esses temas muito importantes, principalmente da inteligência artificial, e é claro que isso precisa ser freado antes, né, do dia da eleição, mas a gente vê, por exemplo, com o caso do ex-governador do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, tinha um processo dele ali, da eleição de 2022, ele só se tornou inelegível agora, no ano de 2026, que vai ter eleição também para governo. E aí o Rio de Janeiro está com aquele problema que a gente vem falando bastante de não ter o governador, ter um governador tampão, vai ser direta ou indireta a eleição, e ainda tem a eleição em outubro. Acho que a coisa da celeridade sempre precisa ser cobrada ali do TSE, porque todos esses temas são importantes, mas talvez o processo de como eles estão trabalhando ali dentro precise ainda mais de atenção do que exatamente tudo que vai surgindo a cada pleito, né? Nath, ainda mais em ano eleitoral, É. né? Porque quando a gente fala de fake news, quando a gente fala de uso da inteligência artificial para manipular informações, quando isso vai para a rede e viraliza, ou você tira do ar, ou você dá um jeito de desmentir aquilo, ou aquilo, de certa forma, vira verdade, né? Acaba É. passando ali. A gente fica brincando aí que os tios do WhatsApp, né? Repassam e várias vezes, e você vai sendo bombardeado com essa informação falsa. Isso é muito nocivo para a população escolher quem vai ser o representante dela nos próximos 4 anos. É. Você falou aí da questão do Cláudio Castro, né? Ele foi investigado aí por essa questão nas eleições de 2022, foi ali, recebeu a penalidade no Tribunal Regional Eleitoral, esse caso subiu para o TSE, e ele só foi julgado, Nath, quando ele já não estava mais no cargo, ele exerceu É. todo o mandato. Tanto ele quanto o Denário, que é aí o governador, você abriu aí o É. jornal falando sobre essa questão do esquema de diamantes, né? Ele era o governador de Roraima, hoje o vice dele ainda está ali, né? Que também
teve ali a determinação de perda de mandato, mas essas pessoas exerceram 4 anos de mandato, né? Ali 3 anos e pouquinho, tudo, e só saíram em abril, quando é a data para desincompatibilização. Então, essas pessoas que estavam sendo julgadas num processo que demorou bastante, elas só saíram para concorrer a outro cargo eleitoral. E elas foram condenadas no meio desse processo. Agora ainda está na fase de recurso. Então, assim, a celeridade na justiça eleitoral, óbvio que em todas as searas da justiça, todas as comarcas, todas as instâncias, é necessário que a pessoa que está ali entrando com aquele processo tenha uma resposta. Mas quando a gente fala de justiça eleitoral, corre-se o risco de acontecer exatamente isso. A pessoa usou a máquina pública, comprou ali comissionados, teve aí esse abuso de poder político e econômico, mas exerceu o mandato todo. Né? Então, ali, ela representou a população de um determinado estado por todo o mandato. Então, a celeridade na justiça eleitoral e em ano eleitoral, ela é primordial. O ministro Nunes Marques fala bastante disso, embora ele não seja esse ministro, né, que faz intervenção a todo momento, a questão da celeridade, principalmente nesse uso irregular da inteligência artificial, vai nortear aí a gestão do ministro Nunes Marques, agora que dura 2 anos, né, a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Perfeito. Manu, já tem muita gente aqui no chat dando pitaco, tem gente falando que não confia no Nunes Marques, tem essa questão também, né, que a gente vem discutindo muito, inclusive com o próprio governo Lula, pedindo uma reforma no STF, trazendo a discussão aqui pro cenário político, além também, claro, da direita, dos bolsonaristas também trazendo isso, essa pontuação toda. Tem essa questão que muita gente se pega, que é das indicações, né? O ministro Nunes Marques foi uma dessas indicações do ex-presidente Jair Bolsonaro, então muita gente também traz essa questão toda para analisar, e a gente abriu uma enquete, então eu convido o pessoal que está nos acompanhando a dar o pitaco ali. O Nunes Marques vai ser um bom presidente do Tribunal Superior Eleitoral ou não? Manu, a gente tem mais